Olá, pessoal! Olha eu aqui novamente com dicas sobre o processo da avaliação neuropsicológica. Desta vez sobre o raciocínio clínico, o bicho-papão da neuropsicologia. Geralmente a gente não pensa muito a respeito, dessa habilidade, desse processo na nossa formação. E nós acreditamos que seja uma habilidade que ocorre de maneira natural. Vamos ver isso? Eu comentei nos vídeos anteriores sobre um paciente de 9 anos, com DI, e que percebi ao longo da psicoterapia que existiam questões nele que não justificaria esse diagnóstico. Gente, esse diagnóstico foi dado quando ele tinha 6 anos de idade, devido principalmente a uma falta de retorno verbal e, consequentemente, cognitivo na época. Quando iniciei a psicoterapia, meu paciente era uma criança de 9 anos com essas dificuldades, de comunicação e de linguagem. Ele se comunicava de forma muito monossilábica, mas ele falava, e embora a entonação de voz dele, ele apresentasse níveis diferentes, ora era muito alto, ora era muito baixo. Também percebi que o que não envolviam respostas verbais, gente, ele tinha outra desenvoltura. Em jogos, principalmente psicopedagógicos, em atividades motoras, na época ele inclusive participava do grupo de escoteiros mirins com bom desenvolvimento. Por que estou falando isso? Vejam, quando ele foi diagnosticado com DI, a família foi orientada a colocá-lo para aprender a língua dos sinais, devido justamente a essas dificuldades. E ele já tinha passado por algumas escolas e em nenhuma delas ele conseguiu se adaptar. E a partir dessas ações da família, seu comportamento mudou. Ele era descrito como inadequado, saía da sala de aula, desafiava os professores, brigava com todos. Ele desorganizava a sala e era o terror da escola. Um outro detalhe é que ele não tinha sido alfabetizado. Por isso ele veio para a psicoterapia, justamente para entender e melhorar o comportamento dele, para que ele pudesse fazer as intervenções de forma mais adequadas, tá? Quando eu parti para realizar a segunda anamnese, eu descobri que foi deixado para trás pela família a informação de que meu paciente tinha um primo da mesma faixa de idade que conviveu com ele nos primeiros anos de vida. Esse primo, depois, foi diagnosticado com deficiência auditiva. Eram famílias, gente, que moravam na mesma vila e havia uma convivência intensa entre eles nos primeiros anos de vida. E quando meu paciente ele foi para a psicoterapia, esse primo já não morava mais próximo. Na época, eu só descobri esse detalhe quando eu parti para fazer uma segunda anamnese. Eu poderia explicar, essas dificuldades por isso? Não. Eu não poderia justificar que o comportamento dele era um reflexo do atraso da linguagem e da comunicação, justamente devido a esse convívio familiar, assim como não poderia concluir um perfil neuropsicológico baseado nesta subjetividade. Eu tinha uma hipótese diagnóstica diferente da ADI, que só poderia ser confirmada pelo conhecimento neuropsicológico. Nós estamos falando isso um paciente de quase 15 anos atrás, Hoje o acesso a informações é muito diferente. Não podemos usar, gente, o achismo na neuropsicologia. E na época, as supervisões, os grupos de estudos, os estudos individuais, os cursos específicos que fiz foram decisivos para que eu desenvolvesse o que eu chamo de habilidade para o raciocínio clínico. Na psicoterapia, por exemplo, o raciocínio clínico está relacionado a entender como se desenvolveu o estado mental atual do seu paciente, justamente para que você possa ajudá-lo. O raciocínio na neuropsicologia é uma habilidade de cada profissional, mas que é desenvolvida não só na parte de formação, na graduação, mas também ao longo das supervisões, nos cursos que você faz, nas deduções pessoais advindas da sua prática, do seu treinamento, do seu estudo constante e persistente. Vamos pensar teoricamente. Eu entendo que o raciocínio ocorra de duas formas. Uma forma não analítica e outra analítica. A primeira maneira, ela é mais intuitiva e implícita.
é mais rápida e está muito relacionada aos nossos padrões mentais, culturais, né, nossas práticas. A segunda, ela é mais lenta, explícita e intencional, ou seja, você precisa elaborar etapas, esquemas, precisa também de um conhecimento específico e de estudo. Geralmente, nós ficamos aonde? Na não analítica, que ela é mais rápida e biologicamente ela é mais econômica. Por exemplo, eu poderia aceitar e explicar que o comportamento da criança, né, do meu paciente, era um reflexo da falta de estímulos adequados nos anos iniciais, devido principalmente por esse convívio com seu primo. E por conta desse convívio, ele não foi estimulado nem pela família, né, trazendo prejuízo na linguagem de comunicação e demais funções cognitivas. Daí o diagnóstico de DI. Um detalhe, nós sabemos que a linguagem de comunicação é a base para o desenvolvimento cognitivo. Então, o DI, né, o diagnóstico de DI, inicialmente seria a opção mais acertada na época. Um outro detalhe é que a criança não tinha passado por uma testagem psicológica. E hoje nós sabemos que para o diagnóstico de deficiência intelectual, né, o DI, ou um déficit cognitivo, é necessário passar pela testagem. Então, esse diagnóstico foi o resultado de um raciocínio clínico não analítico. Isso, gente, é simplista demais. Você não pode olhar uma pessoa com a mão nas costas e dizer que ela tem problemas de coluna. Pode até ser, mas você só poderá ter certeza se você perguntar o que ela está sentindo, qual é a intensidade, em que momento essa dor acontece. Dessa forma, você ultrapassa aquela etapa inicial de raciocínio, a não analítica, e passa a forma o quê? Analítica, uma coisa mais explícita, intencional e requer o quê? Esforço e investimento cognitivo do profissional. Eu precisava explicar esses detalhes para que você pudesse entender como se processa o raciocínio clínico. Então, como o objetivo aqui é te dar dicas sobre o processo da avaliação neuropsicológica, né, de forma dinâmica, eu vou concluir esse vídeo te dizendo que tem mais. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a hipótese, essa que é uma base estrutural do raciocínio clínico em neuropsicologia. E aí, se você gostou desse vídeo, dê um like, assista também meus outros vídeos, compartilhe, se inscreva no meu canal do Facebook, no Instagram, aproveite, deixe seu comentário ou dúvida e o que você gostaria de saber sobre a avaliação neuropsicológica. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!